Na ótica espírita, o Coliseu de Roma pode ser visto como um local carregado de energias e histórias de sofrimento, mas também de superação. O grande anfiteatro, palco de combate de gladiadores e execuções, testemunhou muita dor e violência, deixando rastros energéticos nesses locais. No entanto, o Coliseu também foi palco de exemplos de coragem e sacrifício, como a história de Santo Inácio de Antioquia, que teria sido martirizado no local. Visão espírita do Coliseu. Acúmulo de energias. O Coliseu, com sua história de violência e sofrimento, pode ser visto como um local com energias densas, resultado das emoções e dores vivenciadas por aqueles que ali pereceram. Presença de espíritos sofredores. Acredita-se que espíritos ainda ligados às suas experiências traumáticas possam frequentar o local, necessitando de ajuda e encaminhamento. Exemplos de superação. A história de Santo Inácio de Antioquia, que enfrentou o martírio com coragem e fé, pode ser vista como um exemplo de elevação espiritual e superação das dificuldades. Potencial de transformação. O Coliseu, mesmo com sua história conturbada, pode ser visto como um local com potencial de transformação, onde as energias negativas podem ser transmutadas em luz através de práticas religiosas e espirituais. Importância da visitação. Respeito e reflexão. Visitar o Coliseu requer respeito pela história do local e pelas dores que ali foram vivenciadas. A reflexão sobre a história e a importância da superação podem ser ferramentas poderosas para a transformação pessoal. Orações e vibrações positivas. A prática da oração e o envio de vibrações positivas podem contribuir para a elevação espiritual do local e para o auxílio aos espíritos que ali possam estar. Busca por conhecimento. A compreensão da história do Coliseu, tanto em sua dimensão física quanto espiritual, pode ser um caminho para o aprendizado e o crescimento pessoal. Em resumo, o Coliseu, na visão espírita, é um local de contrastes, onde a dor e o sofrimento se encontram com a coragem e a esperança. A visita a esse local pode ser uma oportunidade de reflexão, oração e busca por conhecimento, visando a transformação e a elevação espiritual. Esse vídeo que eu vou publicar agora, eu vou falar sobre muitas pessoas conhecem, né? E tem muita curiosidade sobre o Coliseu. O Coliseu, lá em Roma, é algo muito interessante para a gente parar para pensar e analisar. É um local que mostra a todos nós uma época de muita dor e sofrimento. Ali no Coliseu foi palco de muitas coisas ruins, principalmente na época da perseguição de Roma pelos cristãos. Alguns imperadores, alguns senadores, aquele monte de gente daquela época queriam acabar com os cristãos. E as atrocidades foram enormes. Então foi ali naquele monumento que vocês vão ver, eu vou pôr aí fotos, vídeos. Eu tenho uma prima minha que está lá viajando, lá me mandou para mim. Vou pôr um outro videozinho para a gente ver como é que está aquilo hoje. Está em ruínas. Isso tem que levar nós a pensarmos que tudo passa, que tudo que é do homem se destrói. Só as coisas de Deus que não se destroem. A gente vendo ali alguns detalhes desse local, a gente percebe como foram momentos rudes, quando os cristãos eles eram queimados, eles eram colocados como vítimas dos gladiadores, quando eles eram colocados como vítimas de leões e de outras feras, né? O que nós sabemos ainda é muito pouco. E ali no Coliseu também foi cena também de muitas lutas mortais, muito sangue rolou ali, muita coisa ruim, uma energia muito ruim aqui naquele ambiente ali. O médium espírita, se for num lugar como este, um médium bem desenvolvido, ele ainda pode sentir energia, porque foram muitas pessoas que foram destruídas, né, por bocas de leões ou pelas espadas dos soldados romanos, e também
foram vítimas de outras feras, de muito sacrifício, foram queimados. Então ali tem uma energia ainda. É bonito para tirar foto, para filmar, é bonito, tá? Mas se a gente olhar lá atrás, voltar no tempo, um pouco tempo depois de Jesus, né, depois que Jesus saiu aqui da terra, a perseguição pelos cristãos, que é o meu foco principal. Os cristãos foram martirizados de tal maneira. Eu vejo na Bíblia, eu andei lendo na Bíblia, alguns filmes também mostram, não só um imperador, Nero, o próprio Nero, ele foi cruel demais com os cristãos, né? Tanto que Nero botou fogo lá na cidade lá, e queria culpar os cristãos. Foi a época em que Pedro ele foi crucificado de cabeça para baixo. Vocês conhecem essa história, né? Ele pediu, porque Nero queria que Pedro falasse para todo mundo que foi os cristãos que colocou fogo em Roma, né? E Pedro falou: não fomos nós. Então você vai morrer, então eu morro. Mas mentir, e Nero queria que todos os cristãos falassem: nós não somos cristãos, nós não acreditamos em Deus, porque Nero se achava que era o Deus. E Pedro rejeitou tudo e falou: então você vai me crucificar? Vai, mas eu não mereço morrer como o meu Senhor. É crucificado? Então eu quero ficar de cabeça para baixo. Foi feito, e muitos outros cristãos, pela fé que tinham, naqueles momentos atrozes, né, quando as feras eram soltas, ou quando era colocado fogo embaixo deles para eles serem queimados, ou coisas semelhantes, aquelas carroças de antigamente que tinha lá, as bigas que tinham lâminas nas rodas que perseguiam os cristãos naquela arena. E então tudo isso aconteceu, e eles tinham muita fé. Geralmente os cristãos falavam: eu vou morrer, eu vou sofrer, mas eu faço isso pela minha fé em Deus, em fé em Jesus, né? Porque Jesus avisou que os cristãos iriam ser perseguidos em nome dele, e foram mesmo, não é verdade? Então a gente tem que parar, ler um pouco da Bíblia. Veja bem, é muito importante ler a Bíblia. Nós voltarmos ali alguns séculos atrás, nós temos muitos ensinamentos de fé, de resignação para com Deus e para com Jesus Cristo, viu? E muitos espíritos nos falam dessa fé ardente, dessa resignação. Nós temos muitos exemplos. Nós temos aí o profeta Daniel também, e outros profetas que em nome de Cristo também passaram por situações tenebrosas, não é verdade? E alguns outros profetas que passaram também em nome de Cristo, em nome de Deus, né? Também foram todos injuriados, foram mortos, foram assassinados em nome de Deus. Em nome de Jesus teve muitos que a gente desconhece. Então o cristianismo lá no seu começo foi uma época muito dolorida. Hoje, no século XXI, é por isso que às vezes eu falo, a gente se reporta, a gente ainda vê acontecendo atualmente, neste século, cristãos que na verdade não são cristãos, se dizem serem cristãos, mas eles continuam fazendo as mesmas atrocidades que era feito há milênios atrás. Ok? Então nós temos que nos conscientizar de que as palavras que Jesus nos trouxe para dar a todos uma nova luz, uma nova visão da vida, ela ainda tem que ser firme e forte em cada um de nós. O próprio Cristo sempre disse, né, que deveríamos amar o nosso próximo, e não é o que nós estamos vendo hoje. Não é o que nós estamos vendo hoje. Nós estamos vendo as barbáries que estão acontecendo no mundo, aqui na Terra agora, nesse momento difícil de transição, esses crimes hediondos, né? Muito homem matando mulher, filho matando pai, esses grandes assaltos que eles matam como se a vida não valesse nada. É como se nós estivéssemos voltando lá no Coliseu,
porque são as pessoas que não são cristãs e que sacrificam as pessoas boas. É como se você pegar um animal, um porco, uma galinha, esse vai morrer e acabou. Não tem como fugir. E é assim que está acontecendo ainda, infelizmente. Mas isso vai mudar, está mudando, a separação está sendo feita e o planeta Terra vai ser muito melhor do que nós estamos vendo hoje. Tenha fé, porque Jesus falou isso. O próprio Cristo nos orientou. Tudo isso vai acontecer, mas é para o bem da humanidade. As grandes tragédias, as grandes mudanças geológicas, as grandes mudanças climáticas, tudo é para a renovação da Terra. E quando se renova o planeta, se renova também quem fica dentro do planeta. Portanto, tenhamos fé. A nossa vida aqui na Terra é muito curta. A do Espírito é eterna. Fé, sermos pessoas boas, procurar praticarmos o bem, praticarmos o amor, né? Ser benevolente com as pessoas, colocar dentro de nós somente coisas boas, salutares, para que sejamos merecedores da misericórdia de Deus. Isso é muito importante. É o que nós temos que fazer hoje, porque o momento que nós estamos vivendo é difícil. Aí, se nós voltarmos ao Coliseu, a gente vê ali a barbárie que acontecia e como eles eram muito materiais. Eles criam em outro Deus. Não é o Deus, o Criador do universo, o Criador de tudo que eles creem. Eles eram os próprios deuses. Grandes imperadores e grandes reis se diziam: eu sou o Deus. Né? Tanto que quando Jesus nasceu, lá não teve lá aquele lá que falou: não, peraí, aqui não, vai nascer um novo rei aqui, não, o rei sou eu. Né? Eu sou o rei aqui. Então, já começou lá, né? Já não queriam que fosse substituído os reis ali. Mas Jesus não veio para ser o rei que ele pensava que era para ser. E Jesus prevalece até hoje. E todos os reis, todos os imperadores, os grandes senadores romanos importantes e tantas outras pessoas que eram poderosos, que se diziam serem deuses, morreram. Não sobrou nada do corpo dele e nem de toda a riqueza e poder. Apenas o Espírito retornou para a espiritualidade. Estão aí ainda reparando tantas maldades que fizeram. Cremos em Jesus Cristo, nas suas palavras e nos seus ensinamentos. Sermos pessoas boas. Uma coisa muito importante que eleva o Espírito é o perdão. Aprendemos a praticar o perdão, como eu já expliquei para vocês em outros vídeos aqui no nosso canal do YouTube e no nosso grupo do Face, sobre o perdão. Está aí, é só vocês procurarem. Tá? Amar o nosso próximo como a nós mesmos. Aí nós vamos ser espíritos mais felizes. As nossas dificuldades, as nossas dores, nossas aflições vão diminuindo. E a gente vai aceitando-as e nós vamos recebendo atenuações e até mesmo a solução e a cura. Depende muito de nós. Depende da nossa reforma íntima e da nossa fé. Ok? Então vocês vão gostar aí do que eu vou pôr aí para frente. São várias fotos, alguns videozinhos lá do Coliseu. Eu gostaria muito que vocês, ao verem essas fotos e esses vídeos, parassem. Mentaliza, olha como é que está aquilo e tudo que aconteceu ali dentro. Tá? E se você tiver, arruma um tempinho aí. As pessoas não arrumam muito tempo. Vai lá na Bíblia. Procura na Bíblia lá, onde você vai achar muitas informações desta época aí. E no Evangelho, que é o Novo Testamento, você também encontra muitas coisas que falam sobre isso e muitos ensinamentos. É que tem que saber ler, tem que saber interpretar, porque Jesus falou sobre tudo isso também. Tá? E se você gostar do vídeo, ó, dá um joinha aí, e faz um comentário, faz uma pergunta, faz uma crítica, só não pode ofender, né? Mas faz uma crítica
e nós estamos aqui também para responder, para tirar dúvidas. Mas o mais importante é que você goste, ok? E que você realmente seja uma pessoa, um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente de fé. E que coloque ao seu lado, coloque Jesus do seu lado. Porque se você não colocar Jesus do seu lado, você vai colocar outras coisas ruins. E coisas ruins só traz coisa ruim pra gente. Só traz coisa que vai nos atrapalhar. Só energias impuras. Mas se você colocar Jesus do seu lado, você vai ter coisas boas, boas energias, você vai ter paz, né? Você vai estar muito, sendo muito bem amparado pelo amor de Jesus, pelo amor de Maria e, é claro, pelo amor do nosso Criador Supremo. Uma boa noite a todos aí. Vocês vão gostar do que eu vou mandar dessa minha prima que está lá e mandou tudo para mim agora, é atual, ok? Abraço a todos aí, ó, dá um joinha no vídeo aí. Ninguém se encontrou.